Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para o estudo do livro Um Curso de Cálculo, beleza? Do Hamilton Luiz Guidorizzi, bem conhecido Guidorizzi, entre os estudantes de engenharia, matemática, física, química, enfim. Volume 1, quinta edição, tá certo? Vamos continuar o estudo no capítulo 7 com as nossas queridas derivadas, tá certo? Seção 7.3 do livro. Essa parte vai ser a parte da teoria, tá certo? E vamos ver o assunto, vai ser derivada de uma potência e derivada de uma raiz enésima. Raiz enésima. Beleza? Então, vamos aprender um pouquinho sobre as nossas derivadas, que são muito utilizadas na prática, com conceitos de velocidade, aceleração, até mesmo espaço, todas as coisas de física e química e todas as outras coisas. Vamos aprender um pouco sobre as derivadas, derivada de uma potência de uma raiz enésima. Então, clique em curtir, faça comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. Desejo a vocês ótimos estudos e vamos lá. Então, vamos lá. Vamos à seção 7.3, as derivadas de x elevado a n e raiz enésima de x. Vamos ver, de acordo com o livro, o que está escrito. Ele fala de um teorema, tá certo? Teorema, pessoal, o que é um teorema? Teorema é uma verdade que pode ser demonstrada por meios lógicos, que realmente, de fato, é uma coisa verdadeira, tá certo? Então, vamos lá, olha o que diz o teorema, nosso teorema. Seja n diferente de zero, um número natural, que é eu estou seguindo a notação do Guidorizzi, tá? Estou seguindo o texto igualzinho do Guidorizzi, mas eu vou meio que identificar o que acontece. N diferente de zero, um natural. Mas o que é natural? É um número natural, tá certo? São válidas as fórmulas de derivação. Então, acompanha comigo o item A, ok? Se f de x é uma função que é exatamente igual a x elevado ao expoente n, então a derivada da f aqui ó, linha de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1, tá certo? Observe o seguinte, pessoal, essa regra aqui, ela é bem famosa, ela é conhecida como regra do tombo, tá? Que você tomba o expoente e diminui 1 no expoente de x, tá certo? Regra do tombo. Aqui os itens B e C também funcionam como regra do tombo, só que ao invés de ter o expoente n, eu tenho menos n e 1 sobre n. Vem comigo, ó. F de x igual a x elevado a expoente menos n. Então, a derivada da f em relação a x, a f' de x, é tombo expoente menos n multiplicado por x elevado a menos n e diminui 1. Menos 1. Para x diferente de zero, tá certo? Porque se x for igual a zero, pessoal, se eu tiver 0 elevado a menos n, eu vou ter 1 dividido por 0 elevado a n, que a gente não consegue calcular isso, não existe, né? Não existe divisão por zero em matemática, tá certo? Lembre-se bem disso, que é muito importante para o estudo do cálculo, tá bom? Aqui eu usei a propriedade que 0 elevado, quer dizer, no caso, um número elevado a um expoente negativo é 1 sobre ele elevado a expoente positivo, certo? Acompanha a C também, ó. Se f de x é x elevado a 1 sobre n, então a derivada da f em relação a x, f' de x, é 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Ou seja, eu tombo o expoente 1 sobre n e diminuo 1. Como eu falei, né, pessoal? Essa é a regra. Onde x é um número positivo,
positivo se o n, o valor de n, for par, ou seja, um número par, um número múltiplo de 2, tá certo? E x é diferente de zero se o n for ímpar. Isso vale quando o n ele é maior ou igual que 2. Então, esse é o teorema. Beleza, pessoal? Como eu falei, né, um teorema ele admite demonstração. Então, vamos demonstrá-lo bem devagarinho para você entender bem o que está acontecendo. Beleza? Mas antes de iniciar a demonstração, a gente vai ver um pouco da estrutura da nossa demonstração. Certo, pessoal? Então, acompanhe comigo aqui. Vamos lá, bem devagarinho para você entender, beleza? Observemos a hipótese. Quando eu falo numa demonstração, eu estou falando, olha aqui, acompanha aqui no retângulo vermelho, ó, que eu tenho a minha hipótese, tá certo? E com tudo que eu tenho que mostrar a minha tese, que é uma coisa que eu não tenho e eu quero, é o que eu quero, tá certo? Então, eu tenho a minha hipótese e quero mostrar a minha tese. Então, vamos observar a nossa hipótese. De forma lógica, tá, pessoal? Sempre em matemática a gente tem que agir de forma lógica. Se você não entendeu de uma passagem para outra, isso é totalmente normal. E o que você deve fazer? É buscar tirar dúvida para tentar compreender o que aconteceu de uma passagem para outra num determinado cálculo. Você tem que fazer tudo de forma lógica. Se você não ver lógica nos cálculos, podem ser que eles estejam errados. Então, você tem que fazer tudo de forma lógica, tá certo? De forma lógica, ela nos diz que é dado um número natural arbitrário, n diferente de zero, tá certo? Primeira coisa, lá no teorema, fala seja n diferente de zero um número natural, ou seja, ele é um número natural dado, tá certo? E diz que vale o seguinte, se temos f de x igual a x elevado a n, x elevado a expoente n para todo x real, tá? Vale para todo x real. Então, a derivada vai dar algum outro valor, tá certo? Não sabemos esse valor em geral. Nós não sabemos qual é o valor, a gente não sabe. A prova consiste em mostrar que f' de x é igual, você tem que mostrar essa igualdade, né? Um número, f' de x, é igual a outro número, algum valor, tá certo? Para isso, vamos pensar como descobrir esse valor, ou seja, de forma lógica, a gente tem que calcular f' de x e ver quanto que vai dar. Igual, blá, 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 até a gente descobrir quanto vale f' de x, tá certo? Essa é a lógica da coisa. Mostrar a igualdade de números, a gente tem que provar esse número é igual a esse número, que eu não sei. Então, tem que calcular, de alguma forma. Devemos utilizar a definição de derivada de uma função calculando o que é necessário. É assim que devemos pensar. Beleza? Sem mais delongas, vamos à demonstração. Então, vamos demonstrar o item A, tá? Se eu tenho f de x, x elevado a n, eu tenho n, o número natural, então é válido a forma de derivação. Então, f' de x, eu tenho que mostrar essa igualdade. Ela vale quanto? Não sei. Então, tem que calcular e tem que dar n vezes x elevado a n menos 1. Então, vamos fazer bem devagarinho para você entender bem legal, beleza? Demonstração. Então, a demonstração seria assim. Vamos lá. Então, dado n natural, tá certo? Temos. Então, dado um número natural diferente de zero, certo? Nós temos o seguinte. f de x é igual a x elevado a n para todo x real. E nós temos ainda que a derivada da função f em relação a x, f' de x, é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, isso quando h tende a zero, tá certo? Isso vale para todo x real, tá joia? Para calcular f' de x, a gente precisa
calcular o limite, já que ela é igual ao limite. Para calcular o limite, a gente precisa de f de x. Já temos. H está tendendo a zero, está tudo certo. O que falta mesmo é a f de x mais h. Pois então, vamos encontrá-la, tá certo? Tudo de forma lógica. F de x mais h, no lugar da variável x, eu coloco x mais h. Então, eu fico com, abre parênteses, x mais h elevado a expoente n, tá certo? Então, agora, como eu devo agir? Então, eu vou colocar aqui um daí. O que a gente tem que fazer? Então, f' de x é o limite de, vamos copiar, ó, f de x mais h menos f de x dividido, dividido por h, tá certo? Dividido por h, isso quando h tende a zero. Eu quero calcular o limite dessa expressão aqui, tá certo? Para isso, eu vou pegar e vou substituir. Isso é igual ao limite, tá? Não esquece do limite. Desse lim aqui, tem que ter. F de x mais h vale x mais h elevado a n. Então, eu coloco devagarinho aqui, tá certo? X mais h elevado a n menos f de x é x elevado a n dividido por h, isso quando h tende a zero. Pensando de forma lógica e olhando para os conceitos anteriores, a gente faz isso, ó. Pelo teorema da função composta, temos. O que o teorema nos fala? Ele fala que a gente pode fazer uma mudança de variável, pessoal. Então, a gente pode mudar as variáveis. Aqui, esse limite ele é muito difícil de fazer. Mas se eu transformar esse limite num determinado limite, se eu colocar esse x mais h valendo um certo t e tentar usar algum teorema para desmembrar esse t elevado a n menos x elevado a n, de tal forma que eu cancele com esse h aqui, ó, de tal forma que eu cancele esse algum fator aqui com h e eu consiga, é isso que eu tenho que pensar, né? E eu consiga um termo que não tenha h, ele não tenha h, certo? E também que é um termo que não tenha denominador, né? Que fique só um termo legal, porque o denominador ele sempre fica se anulando e isso dificulta o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter uma expressão, uma espécie de expressão aqui. Para isso, a gente tem que usar o teorema da função composta, tá certo? Então, vamos ver bem devagarinho como funciona. Então, temos o que? Vamos chamar de t o número x mais h. Eu posso nomear o que quiser, tá certo? Qualquer número que eu quiser, eu posso nomeá-lo de uma outra letra. Estou chamando de t x mais h, tá certo? Bom, agora, pessoal, esse x que está positivo, ele passa para o outro lado negativo, correto? Então, eu fico que o meu h vai ser t menos x, correto? Aí eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Eu coloquei esse h aqui de propósito, tá? Porque a gente vai precisar dele, tá certo? Tudo que a gente precisar, a gente usa. Então, aqui de forma lógica, eu subtraí dos dois lados e consegui que h é t menos x, tá? Tá vendo? Tudo vai envolvendo a lógica, né, pessoal? A gente tem que perceber bastante isso em matemática para conseguir resolver qualquer teorema, provar qualquer teorema. É essa noção que a gente tem que ter, né? Haja estudo para tudo isso, né, pessoal? Bom, vamos lá. Então,
que a gente tem que fazer? O h não está tendendo a zero, tá certo? Se o h, nosso querido h, está tendendo a zero, então o t vai tender a quanto? Se o h aqui for zero, o t, se eu pegar esse menos x e passar para lá mais x, eu fico que o t aqui é zero, né? T vai tender a x, porque t vai ser igual a x, quando h é igual a zero. Então, t está tendendo a x. Tá certo, pessoal? Se você não entendeu, faz a conta aqui. Ó, 0 é igual a t menos x. Passa o x para lá positivo, então fica que t vale x. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Estejam compreendendo até o momento. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Esse implica aqui, eu vou para cá, ó. Isso aqui implica, no caso, isso vai dar limite. Preste bem atenção, tá certo? De x mais h elevado a n, que é t, x mais h é t, elevado ao expoente n, menos x elevado a n, como está aqui, tá certo? Dividido por h. Mas quem é h? É t menos x. Então, t menos o x. Isso quando x... o t. Isso quando t tende a x. Tá certo? Isso quando t tende ao x. Então, eu tenho esse limite para resolver. Então, pessoal, lembra lá do exercício dos exercícios 1.2, tá? Do volume 1 do Guidorize, exercício 5, letra E, se eu não me engano. Esse exercício fala de um número x elevado a n menos a elevado a n. A gente consegue demonstrar por lógica que ele vale isso. Ó. Vamos ver, ó. Aqui no numerador nós temos t elevado a n menos x elevado a n, correto? Bom, a gente vai fazer em função de t menos x. Então, vamos ficar com t menos x, que multiplica um fator, tá? O t menos x. Aí eu vou fazer todas as multiplicações de tal maneira que eu consiga t elevado a n menos x elevado a n. Essa demonstração é um pouquinho mais avançada, tá? Então, vou ficar com t. Para dar t elevado a n, eu tenho t elevado a 1 aqui, expoente 1. Para dar t elevado a n, eu tenho que ter t elevado a n menos 1, tá certo? E tudo isso tem que dar t elevado a n menos 1. Isso aqui vai ser mais t elevado a... Eu vou diminuir um expoente aqui. Então, t elevado a n menos 2 vezes o nosso x, que é o segundo termo. Aí, depois eu continuo. T elevado a n menos 3 vezes x elevado ao quadrado, tá certo? E aí eu vou somando. Vou somando até, prestem bem atenção no que está acontecendo aqui, pessoal. É importante aqui vocês entenderem essa parte, porque é uma das partes mais complicadas aqui da demonstração, tá certo? Então, fica aqui. Aí, o t, ele vai diminuir menos 1, menos 2, menos 3, até, por exemplo, o nosso querido t ao quadrado. Aí vai mudar, vai ficar x elevado a, aqui ó, x ao quadrado, t elevado a n menos 3. Então, t ao quadrado, x elevado a n menos 3. Mais t vezes x elevado a n menos 2. Mais x elevado a n menos 1, t elevado a 0, que dá 1. Tá certo? Esse limite, que quase não coube aqui, vai ser dividido por t menos x. Isso quando t tende a x. A pergunta é, t é igual a x? Porque se t for igual a x, fica x menos x, que dá 0. Divisão por 0 não existe. T é igual a x, então, daqui essa passagem, eu vou usar que o t é diferente de x.
porque o t está tendendo a x. Você já assistiu as aulas anteriores, você já deve ter uma noção desse conceito. T está tendendo a x, então t é diferente de x, tá certo? No limite não importa a função no ponto, importa ela tendendo ao ponto, tá? Então, como o t ele é diferente de x, a gente vai ter que estudar limite de... Aqui a gente vai pegar toda essa aqui, ó, esse fator aqui tá multiplicando. Eu vou simplificar o t menos x com t menos x. Então, a gente vai ficar com limite de... Em amarelo aqui. De esse número dividido por esse dá 1. Então, fica t elevado a n menos 1 mais t elevado a n menos 2 vezes x mais t elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado mais t ao quadrado x elevado vezes x elevado a n menos 3 mais t vezes x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Esse limite todo quando t tende a x, tá certo? Daí, pessoal, o que a gente vai fazer? Bom, aí a gente tem que perceber que essa função toda aqui, essa expressão aqui, ela é contínua em t igual a x. Tipo, não vai zerar denominador nenhum. Fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. Se não vai acontecer nada, a gente simplesmente pode aplicar t valendo x aqui. É uma função contínua, então o limite dessa função é essa própria função grandona aqui no ponto t igual a x, tá? Então, a gente vai fazer aqui embaixo, ó, para ficar mais fácil de enxergar. T igual a x, então a gente tem que pegar o t igual a x. Olha, aqui vai dar t elevado a n menos 1, ou seja, x elevado a n menos 1, mais t elevado a n menos 2, ou seja, x elevado a n menos 2 vezes x, mais x elevado a n menos 3 vezes x elevado ao quadrado. O t vale x, tá? Só substituindo. Mais x elevado ao quadrado, x elevado a n menos 3, mais x vezes x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. A minha pergunta é a seguinte: quantos termos eu tenho aqui, tá? Porque eles têm um padrão, tá certo? Quantos termos eu tenho aqui? Tá joia? Bom, se eu tenho aqui t elevado a n, quantas parcelas eu tenho, né? Pode ser chamado de termos também. Se eu tenho t elevado a n menos x elevado a n, eu fico com t menos x, que multiplica n parcelas, tá certo? N parcelas, correto? Então, eu tenho aqui n parcelas. N parcelas. E todas elas têm x elevado a n menos 1. Ó. X elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2 vezes x elevado a 1, ou seja, produto de potência de bases iguais, conserva a base, somos expoentes. N menos 2 mais 1, n menos 1, tá? Produto de potência de bases iguais, conserva a base, x elevado a n menos 3 mais 2, n menos 1. X elevado ao quadrado vezes x elevado a n menos 3. 2 mais n menos 3, n menos 1. X elevado a 1 mais n menos 2, n menos 1. E x elevado a n menos 1. Ou seja, eu tenho n parcelas que multiplica o x elevado a n menos 1.
diante de todos esses iguais aí que eu coloquei, até esse limite, tá certo? Eu estava calculando a nossa querida derivada, tá certo? Ou seja, eu tenho que a derivada da f no ponto x vale n vezes x elevado a n menos 1. E isso termina a demonstração da parte do item A do teorema. Beleza? Entendidos? Foi meio demorado, mas também eu quis deixar bem claro para vocês o que aconteceu, porque o Guidoriz ele simplifica demais, né? Vamos combinar. Ele fez tudo que eu fiz aqui em poucas linhas, né? Então, às vezes, gera muita dúvida. Então, a gente está aqui para tentar sanar, né? A maioria delas. Ou todas, não sei. Bom, enfim, pessoal. Agora a gente vai para o item B. Se f de x é x elevado a menos n, f' de x é menos n elevado a n menos 1, para x diferente de zero, tá certo? Então, galera, agora acompanhe comigo a demonstração do item B, tá certo? Faremos da mesma maneira que fizemos no item A. Temos f de x elevado a menos n para todo x real, para um n diferente de zero, um número natural, tá certo? O nosso objetivo é calcular f' de x, ver o que é necessário para o cálculo e assim descobrir quanto vale essa f' de x, que na demonstração aqui, ela vale menos n vezes x elevado a menos n menos 1, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Acompanhe comigo aqui. Então, a gente vai ter f de x mais h é x mais h elevado a menos n, tá certo? Eu substituo o x aqui por x mais h, tá joia? Então, pessoal, o que nós devemos fazer agora? Então, nós temos que calcular a derivada. Vamos fazer isso. f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h vai para zero. Então, vamos lá. Esse vai dar o limite. f de x mais h é x mais h elevado a menos n, que também pode ser escrito como 1 sobre x mais h elevado ao expoente n, tá? Então, f de x mais h vai ficar... Lembra que um número elevado a um expoente negativo é 1 sobre ele elevado ao expoente positivo, correto? Então, fica 1 sobre x mais h elevado a n menos f de x, que é 1 sobre x elevado a n. Lembra do potência de expoente negativo, tá certo? Tudo isso dividido por h, isso quando h tende a zero. Tá certo, pessoal? Agora, observa o seguinte, pessoal. Aqui nós temos uma diferença entre duas frações, tá certo? E elas não estão no mesmo denominador. Então, a gente tem que fazer o MMC. Mas o MMC de duas expressões é basicamente o produto entre elas, tá certo? E aí a gente vai ficar com o limite de... no denominador eu coloco o produto entre elas, x mais h elevado a n vezes x elevado a n. E no numerador eu
pego, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. X mais h elevado a n vezes x elevado a n dividido por x mais h elevado a n dá x elevado a n vezes 1 x elevado a n. Tá certo? Menos x elevado a h, x mais h elevado a n vezes x elevado a n dividido por x elevado a n dá x mais h elevado a n vezes 1 x mais h elevado a n. Tudo isso dividido por h. Isso quando h vai para 0. Vou colocar aqui. Eu tenho agora uma divisão de frações, onde o numerador é tudo isso aqui, toda essa expressão, e o denominador é h. Pessoal, é avançado, né? A demonstração é uma coisa mais avançadinha, beleza? Então, a gente fica que isso vai dar limite de x elevado a n menos x mais h elevado a n dividido por x mais h elevado a n vezes x elevado a n vezes multiplicado por 1 sobre h, tá certo? O numerador, perdão, a primeira fração multiplicado pelo inverso de h, da segunda, que é 1 sobre h. Tá certo? Isso quando h tende a 0. Aí o que a gente vai fazer? Ó, a estratégia é a seguinte, é colocar esse numerador com esse denominador. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Dá limite de x elevado a n menos x mais h elevado a n dividido por h vezes 1 sobre x mais h elevado a n vezes x elevado a n, tá certo? Aqui nós temos uma expressão bem parecida com o item A, tá certo? Mas faltam os ajustes, vamos fazer esses ajustes. Então, pessoal, nessa etapa aqui do campeonato, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer limite. Aqui, nessa expressão aqui, eu vou colocar aqui no meu numerador o menos 1 em evidência. Então, vai ficar menos 1, que multiplica aí x elevado a n dividido por menos 1 dá menos x elevado a n, tá certo? Menos x elevado a n, perdão, menos x mais h elevado a n dividido por menos 1 dá mais x mais h elevado ao expoente n, tá certo? Vou colocar o colchetes aqui. Tudo isso dividido por h vezes multiplicado por 1 sobre x mais h elevado a n vezes número x elevado a n, tá certo, pessoal? E esse limite todo quando h vai para 0, tá joia? Daí eu vou continuar aqui e a gente vai ficar com o seguinte. Observe bem. Aqui eu tenho produto de basicamente dois termos, tá certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse menos 1 e fazer limite de uma constante vezes toda uma função aqui, tá certo? E eu vou passar ele para fora do limite. A constante vezes o limite da função.
Então, é constante vezes o limite. E aqui eu vou colocar x mais h na frente, né? Eu vou comutar os termos. X mais h elevado a n menos x elevado a n dividido por h. Demonstraçãozinha é um pouquinho avançada, viu, pessoal? Vezes 1 sobre x mais h elevado a expoente n vezes x elevado a n. Isso quando h tende a zero, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai usar a propriedade do limite de um produto. Vou até trocar de cor aqui, para visualizarem bem o que está acontecendo, tá certo? Aqui eu tenho uma função que depende de x, e aqui eu tenho uma outra função que depende de x. Ou de h, no caso, né, quando uma h está tendendo a zero. Então, o limite de um produto de duas funções é o produto dos limites respectivos. Então, é limite de x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h quando h vai para zero, multiplicado pelo limite dessa função aqui. Então, é o limite de 1 sobre x mais h elevado a n vezes x elevado a n. Isso também quando h vai para o zero, tá certo? Agora, pessoal, repare que eu tenho produto entre dois limites, tá certo? Esse limite aqui de x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h, isso quando h vai para zero, observe que pelo item A, pelo nosso querido item A, esse limite a gente calculou. Ele é a derivada da função x elevado a n. Concorda comigo? Porque é x mais h elevado a n menos, aqui é a função, ó, é aqui, que mostra a nossa querida função, tá certo? Então, a função é de fato x elevado a n, ó, f de x mais h menos f de x dividido por h quando h vai para zero. Quanto que dá a derivada pelo item A? Que é esse limite aqui. O limite a gente calculou, né, no item A. E dá exatamente n vezes x elevado a n menos 1. Não precisa calcular de novo. A gente já tem o valor. Tudo isso multiplicado para o limite de 1 sobre x mais h elevado a n vezes x elevado a n. Então, note aqui que essa função que está aqui no limite, entre colchetes aqui, ela é contínua no h igual a zero. Sem problema. O limite de uma função contínua é a função no ponto h igual a zero. Então, fica 1 dividido. Não tem nenhum problema no denominador aqui, ó. Quando h vai para zero, fica x mais 0 elevado a n, x mais 0 elevado a n, ou seja, x elevado a n vezes x elevado a n, certo? Aí eu vou ficar aqui com essa expressão. Tá vendo que do limite foi para uma expressão basicamente algébrica, tá certo? nx vezes x elevado a n menos 1 vezes 1 sobre o x. Aqui eu tenho produto de potências de mesma base. O que eu faço? Mesma base, ó. Então, conserva a base, conserva a minha querida base, e soma os expoentes. N mais N dá 2N, tá certo? E aqui eu vou ficar aqui, isso vai dar N vezes. Aqui eu vou colocar o valor 1 e vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Aí vai ficar x elevado a n menos 1 dividido por x elevado a 2n, tá certo?
esse número vezes 1 dá ele mesmo, e 1 vezes x elevado a 2n dá x elevado a 2n. Aqui eu tenho o quociente de potências de mesma base. O que eu faço? Conservo a base, então fica n vezes conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, n menos 1 menos 2n, a gente pode fazer aqui no cantinho, ó. N menos 1 menos 2n, n mais n menos 2n dá menos n. E tenho menos 1 aqui, tá certo? Então fica n vezes x elevado a menos n menos 1. Ok? Isso aqui que a gente encontrou nada mais é do que a derivada da função f, que vale x elevado a menos n, no ponto x, tá certo? Então, portanto, f' de x vale n vezes x elevado a menos n menos 1, tá certo? Errei tudo. Pessoal, me desculpem, mas aqui tem um sinal de menos aqui. Então, ele fica menos no limite aqui, aí fica menos aqui e aqui é menos, tá? Então, é menos n vezes x elevado a menos n menos 1, tá certo? E aí, terminamos a demonstração do item B. Então, vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui na demonstração do item C. Eu vou deixar na descrição do título do vídeo que esse vídeo é avançado, tá? Porque eu percebi que as demonstrações são um pouco complexas, tá certo? Mas vem comigo para entender direitinho, beleza? O vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo também, mas eu vou deixar denotado tudo certinho lá na descrição do vídeo, tá joia? Então, dado um n diferente de zero, um número natural, e f de x dada por x elevado a 1 sobre n, aqui eu quero que você note que a f de x, ela é a raiz n-ésima de x. Dá para perceber? O que aqui eu tenho x elevado a uma fração. E a gente faz aquele macete, né? O que está por dentro passa para fora e o que está para fora passa para dentro. Aqui é x elevado ao expoente 1, tá certo? Então, é raiz enésima de x, beleza? E nós temos o seguinte, nós temos que calcular a f de x mais h. Então, no lugar do x eu coloco x mais h, tá certo? Então, é x mais h elevado a 1 sobre n. O que está, o n, ele está para dentro, então ele passa para fora. E o 1, ele está para fora, então ele passa para dentro. Mas x mais h elevado a 1 é a mesma coisa que x mais h. Tá certo? Então, é a raiz enésima de x mais h. Aqui eu coloquei uma formulinha, como eu falei, né? É meio avançado. Então, aqui eu coloquei uma fórmula para a gente não se perder, tá certo? Quando a gente for mudar as variáveis, a gente vai precisar dessa fórmula. Bom, vamos lá. Como que eu demonstro esse limite? Então, eu vou calcular daí f' de x é a mesma coisa, né, pessoal? Limite de f de x mais h, ou seja, a raiz enésima de x mais h, menos raiz enésima de x, ou seja, menos f de x, dividido por h, isso quando h vai para 0, tá certo? Aqui, usando o teorema da função composta, ou seja, o teorema da função composta,
que a gente vai fazer aqui? Vou mudar de cor para a gente entender direitinho. Ó, a gente vai mudar de variável, então o t vai valer x mais h, da mesma maneira que a gente fez no item A, tá certo? Então, eu tenho aqui o meu h vai valer t menos x. Quando o h vai para zero, o t tende ao x, tá certo? Dá zero igual a t menos x, então t igual a x, ou seja, o t está tendendo a x, tá certo? Então, fica o limite de raiz enésima de t menos raiz enésima de x dividido por h, que vale t menos x. Isso quando t está tendendo a x, tá certo? O meu objetivo, pessoal, é resolver esse limite, tá certo? Mas ele vai ficar um pouquinho extenso. Por quê? Porque eu vou usar uma propriedade, eu não vi direito no Igdorize, mas ela vale. Se eu não me engano, você prova por indução. Ela fala assim, que dados dois números reais, a diferença entre eles é raiz enésima do primeiro menos a raiz enésima do segundo, multiplicado por raiz enésima do primeiro elevado a n menos 1, mais raiz enésima do primeiro elevado a n menos 2, vezes o x elevado a 1, mais raiz enésima do primeiro vezes x elevado a n menos 2, mais raiz enésima do segundo elevado a n menos 1, tá certo? Esse é um teorema, né? Um resultado que a gente pode demonstrar, tá certo? Então, pessoal, aí o que eu vou fazer aqui é que esse termo, como eu falei, né, é avançado, então prestem bem atenção. Esse termo, esse fator aqui, está multiplicando, ele passa dividindo, tá certo? Então, eu vou ficar aqui com o limite, prestem bem atenção no que está acontecendo aqui, pessoal. Raiz enésima de t menos raiz enésima de x, igual eu falei, esse daqui passa dividindo o t menos x. Então, é t menos x dividido por a raiz enésima de t menos a raiz enésima de x é t menos x dividido por toda essa parcela, por todo esse conjunto aqui de parcelas, tá certo? Então, é raiz enésima de t elevado a n menos 1, conjunto de n parcelas, tá certo? É uma soma de n parcelas. Raiz enésima de t elevado a n menos 2 vezes x, tá certo? Mais, aí vai até chegar no raiz enésima de t vezes x elevado a n menos 2, tá certo? Mais raiz enésima, finalmente, de x elevado a n menos 1. Tá joia? Então, raiz enésima de t menos a raiz enésima de x vale tudo isso daqui, dividido por t menos x. Tá certo? Isso quando t tende a x, tá joia? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para baixo para ficar mais fácil, tá certo de enxergar. Então, vamos enxergar bem o limite. Eu tenho um limite de um quociente de duas funções. Ó. Essa é a primeira função e essa é a segunda, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o limite da primeira, ou seja, t menos x dividido por raiz enésima de t elevado a n menos 1, mais raiz enésima de t elevado a n menos 2 vezes x, mais raiz enésima de t vezes x elevado a n menos 2,
mais raiz enésima de x elevado a n menos 1. Tudo isso multiplicado pelo inverso da segunda, ou seja, 1 sobre t menos x, tá certo? Como t está tendendo a x, em todas as aulas a gente viu que a gente pode simplificar sem problema algum, né? Porque o t é diferente de x. Então, simplifica o t menos x com esse t menos x, certo? T menos x dividido por t menos x dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, fica limite de 1 dividido... essa expressão aqui multiplicado por 1 dá ela mesma. Então, é 1 menos x, 1 dividido por raiz enésima de t elevado a n menos 1, mais, e vai até raiz enésima de x elevado a n menos 1. Aqui, eu tenho uma soma de n parcelas, tá certo? Eu tenho n parcelas. O que acontece, pessoal? Isso quando t tende a x, tá? O que acontece? Aqui eu tenho a soma de n parcelas, e essa função aqui, sem problema algum, ela é contínua em t valendo x. Então, o limite dessa função vai ser no ponto t igual a x. Então, fica 1 sobre raiz enésima de x elevado a n menos 1, mais raiz enésima de x elevado a n menos 1. Tá certo? Todas, igual no item A, todas as parcelas, os termos, né, como a gente fala, eles vão ser raiz enésima de x elevado a n menos 1. Eu tenho n parcelas, então é 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a n menos 1. Tá certo? Então, aqui eu vou separar, vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre raiz enésima de x elevado a n menos 1. Tá joia? Beleza? Aí, aqui eu vou fazer o seguinte. 1 sobre n vezes... Então, pessoal, aqui eu vou usar a propriedade. O que está... Vai ficar x elevado a uma fração aqui, ó. O que está na sombra passa para o sol. X elevado a n menos 1. E o que está no sol passa para a sombra. Tá certo? Aqui eu vou ficar com 1 sobre n vezes 1 sobre x elevado a n dividido por n dá 1. Menos 1 dividido por n dá 1 sobre n. Tá certo? Aí eu vou usar mais uma propriedade, que é 1 sobre n, que multiplica 1 sobre x elevado... Vou colocar o menos 1 em evidência, tá? Aqui vai ficar 1 sobre n menos 1, tá certo? Mais uma passagem para vocês entenderem bem direitinho, ó. Eu tenho 1 sobre n dividido por, vezes 1 sobre x elevado a menos 1 sobre n menos 1, tá certo? E, finalmente, pessoal, a gente tem que isso vai dar 1 sobre n vezes 1 sobre x elevado a menos um expoente é x elevado a esse expoente positivo. 1 sobre n menos 1. Demonstrando, assim, o nosso item C. Tá certo? F' de x, a derivada da função no ponto x, é 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Então, pessoal, estamos finalizando mais uma aula aqui de cálculo com o assunto das derivadas, tá? Do estudo do livro do Guidorize. Surgiram outros capítulos para serem estudados com calma e paciência, porque para estudar cálculo você precisa de calma e paciência para entender os conceitos, tá? Surgiram novos vídeos, pessoal, tá certo? Qualquer vídeo de qualquer coisa que vocês querem falar, qualquer questão e tudo mais. Podem ser do volume 1, 2, 3 ou 4, mas não só do Guidorize, pode ser do James Stewart, pode ser do Leithold, então surgiram. Beleza? Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar ensinando cálculo para vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou, clique em curtir, tá certo? Para ajudar o canal. Faça comentários, sugestões, dúvidas e é isso aí. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês e falou! Até mais!